Zenha e hoje eu vou dar dicas para eventos culturais que se propõem em uma pegada mais sustentável que está extremamente em voga hoje em dia. Então, vamos lá. Então, o título dessa aula é Dicas Práticas para Eventos Culturais Mais Sustentáveis. Antes da gente começar a aula propriamente dita, a gente teria que se perguntar por que precisamos pensar em sustentabilidade. E sim, é um tema que é uma tendência, está em voga, mas também ele é relevante, necessário e obrigatório no meu ponto de vista, porque nós precisamos pensar no nosso planeta, nos impactos que as nossas atitudes e as nossas tomadas de decisão têm com relação a essa temática e ao meio ambiente, e quando trabalhamos com eventos culturais, de que forma que podemos contribuir para a redução desse impacto dentro dos nossos eventos. Além disso, dá uma preocupação às vezes mais pessoal, ele também, esse tipo de tema também pode ser um diferencial, pode fazer com que o seu tema seja mais valorizado por determinados tipos de empresa e também gere credibilidade, confiança, uma preocupação além da produção cultural em si. E nessa aula, então, nós daremos algumas dicas iniciais, tanto para aquela pessoa que está no processo inicial de organização das ideias, de formatação das estruturas, dos locais, da equipe, dos convidados e tudo mais, mas também serve para aquela pessoa que já está mais na reta final, que quer tentar fazer algumas substituições iniciais para entrar nessa onda da sustentabilidade. O que é importante nada de greenwashing. Greenwashing é um termo em inglês, né, que foi cunhado com a ideia de não sermos um falso sustentável. Então, de você pintar o seu banner de verde ou usar elementos imagens, né, que remetam à natureza, mas que na real, no fundo é só uma jogada de marketing e você não está implantando nenhuma modificação real no seu evento. Então, mesmo que você decida em fazer apenas uma mudança, uma pequena mudança, que ela seja consciente, que ela seja planejada, que você compreenda as implicações que ela tem, as modificações que ela pode trazer. Então, bora lá para a aula. Se a gente acha que sustentabilidade relacionada a eventos é algo recente, você está bem enganado. Existe uma norma, uma ISO 2012, que foi criada especificamente para esse tipo de iniciativa. Então, lá desde 2012, já vai fazer mais de 10 anos que existe um roteiro de como você pode implementar atividades mais sustentáveis dentro dos eventos. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, porque é um material gratuito que você pode ter acesso em qualquer momento. E esse material, ele divide a forma de atuação dos eventos em 3 pilares que fundamentam a sustentabilidade: pilar social, ambiental e econômico. O pilar ambiental é aquele que a gente já conhece, né, que associa diretamente a sustentabilidade à questão ambiental. Então, a questão do lixo, de você não utilizar materiais descartáveis e de uso único, aquilo que a gente já conhece, né? Mas é importante lembrar que quando pensamos em sustentabilidade, a gente também pensa na questão social e econômica. Social em vários sentidos, desde qual população que a gente quer atingir, mas também, por exemplo, de quem que a gente quer contratar, de quais são os nossos fornecedores, quais parceiros a gente quer escolher para estar junto com a gente nessa caminhada, incluindo então os pilares econômicos. Durante a aula a gente vai entender um pouquinho mais cada um desses tópicos. Como eu disse, né, então, se você ainda não está convencido de que sustentabilidade pode ser um bom negócio para a implementação dessas ideias no seu evento, aqui eu trago alguns pontos centrais. Então, sim, você pode ter uma economia financeira. Se às vezes a gente acha que tudo é mais caro quando você pensa em sustentabilidade, não. Um bom planejamento com a inclusão da temática da sustentabilidade pode gerar economia, uma melhora da imagem institucional, um diferencial no setor de eventos e a credibilidade, junto com parceiros que às vezes não estão ainda tão preocupados com a sustentabilidade, mas principalmente com os que têm interesse, que é uma onda crescente, principalmente de empresas de grande porte. Então vamos lá, se você está ainda no começo do seu evento, né, na parte de gestão, de compreender o que você vai fazer, quem você vai contratar, aqui vão algumas dicas. Então, promoção de desenvolvimento local, sobre aspecto social, econômico e ambiental devem ser considerados. Então, tentar ver
qual que é o público que você quer atingir, se existe um público mais vulnerável, como que você pode fazer para acessar ele, você consegue contratar esse público, não só apenas ele ser um espectador de suas atividades. Econômico, escolha bem quem quer ser seu parceiro, quem está alinhado com seus objetivos, porque sabemos que às vezes é difícil conseguir apoiadores, patrocinadores, mas vale a pena, quem sabe, direcionar para qual tipo de parceiro que eu quero ter ao longo dos meus eventos, ao longo dos anos. E ambiental, como eu posso reduzir meu impacto, como eu posso neutralizar meu impacto e às vezes até gerar um impacto positivo. Então, eu conseguir reverter alguma situação que dentro do meu evento seria prejudicial para o meio ambiente e pode ser melhorada. Priorize fornecedores locais. Aqui vale a ressalva de que locais, sim, mas de acordo com o que você está se propondo dentro da perspectiva da sustentabilidade, porque não adianta nada ser um fornecedor local, um patrocinador também local, mas que não tem nenhuma preocupação, somente quer fazer o tal do greenwashing de associar a marca dele a um evento que tem uma pegada mais sustentável. Então, ficar sempre atento a isso. Tenha como um dos objetivos a divulgação da ideia de um evento sustentável, fazendo com que seu público adote alguma dessas práticas e construa um novo estilo de vida, educação ambiental. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, você pode adotar esses pilares dentro do seu evento, na tomada de decisão, para promover uma gestão de impacto, mas você pode e deve incentivar as pessoas que estão circulando pelo seu evento e participando do seu evento, a desenvolver esses hábitos mais sustentáveis, chamando então de educação ambiental. Você pode, e a gente vai dar algumas dicas também de como você pode estar fazendo isso. Utilize a tecnologia a favor, digitalização e software de gestão. Bom, isso existem infinitas possibilidades online, gratuitas, e você basicamente precisa ter um computador ou um celular. Então, eu não vou deixar aqui uma dica específica, porque vai depender muito do tipo de evento, de como que você precisa fazer essa gestão desse material. Mas assinaturas digitais, você não precisa imprimir papel, e assinaturas reconhecidas legalmente, né? Já existem diversas plataformas, gerenciamento de ingressos, de acessos, de credenciamentos, tem muitos programas, tem muitos sites que já fazem isso, muitos de forma gratuita, alguns com um custo baixo, então vale a pena investigar para ver dentro desses já existentes qual que é interessante para o seu evento. Estrutura local. Então, pense sempre na acessibilidade. Não somente acessibilidade no sentido de você ter rampas, de você ter, às vezes, Libra, intérprete de Libras ou Braille, mas também da forma como as pessoas podem acessar o seu local. Se conseguem chegar de transporte público, ou se é muito difícil. É bem importante você estar pensando só nisso, que às vezes você quer um espaço super interessante, mas que as pessoas têm muita dificuldade para acessar. Então, pese isso na balança e veja qual que é a importância disso, uma vez que deslocamento, né, o uso do deslocamento traz um impacto significativo para o consumo que pode se ter dentro de um evento, né? Priorize local que tem uma política ambiental e com equipamentos eficientes de consumo de água e energia. Então, além de você tentar conciliar um local de fácil acesso, tente ver se ele apresenta algum tipo de política ambiental. Você pode inclusive fazer sugestões para o ambiente para o espaço que você vai estar utilizando, que pode até serem sugestões bem-vindas e acolhidas pelo local. Se ele tiver uma política ambiental já estabelecida, que aí tenha um consumo eficaz de luz, água, energia, ou o que for, já é melhor ainda, e você pode utilizar isso como uma forma de divulgação também para reforçar essa pegada sustentável que você está tentando acrescentar ao seu evento. Certifique-se que todos os laudos de segurança e alvarás de funcionamento pertinentes e itens trabalhistas, antidiscriminatórios e sociais estão atendidos. Então, como a gente viu, né, a sustentabilidade ela é bem mais ampla do que apenas você se preocupar com a coleta seletiva. Então, dê uma olhadinha para ver se o histórico desse estabelecimento que você quer utilizar como sede do seu evento está em dia com todos os laudos. A gente teve agora recentemente, né, a
relembrança, né, da tragédia que aconteceu na Botkiss lá em Santa Maria. Então, se preocupe com a segurança do seu evento, se todos os laudos estão em dias, mas também o histórico que esse determinado estabelecimento, os seus determinados parceiros têm com relação a isso, a práticas antidiscriminatórias e sociais que vale a pena para fortalecer esse ideal complexo e interessante que é o futuro, né? Dentro ainda da parte de estrutura, né, quando você pensa em local, você precisa pensar na sua iluminação. Então, avalie qual tipo de iluminação que tem o melhor custo-benefício. Às vezes a gente tem um determinado parceiro que já está aí com a gente há bastante tempo, e quem sabe ele pode também te dar sugestões, te dar possibilidades que possa reduzir o seu impacto na escolha do tipo de iluminação. Faça uso de sistema de iluminação e lâmpadas econômicas, como as de LED. De forma geral, as luzes frias também tendem a ser mais sustentáveis do que as quentes. Então, converse com o seu fornecedor, ele pode já ter essas informações e te ajudar a fazer melhores escolhas e se tornar mais uma ferramenta para te ajudar a divulgar essas ideias de sustentabilidade. De preferência a lugares com uma boa iluminação natural, a fim de evitar consumos excessivos de energia elétrica. Bom, se o seu evento é ao ar livre, é a melhor coisa que você pode aproveitar a luz solar. A gente sabe os contratempos, né, de você fazer uma atividade ao ar livre, mas pense com carinho, quem sabe pode ser uma iniciativa bastante interessante que traz um diferencial legal, e a gente sabe, foto com luz natural sempre fica melhor, então vale a pena a gente pensar um pouquinho mais além apenas da iluminação. Dentro ainda da parte de estrutura, a gente pode pensar na parte de decoração, então uso de flores, mobília, banners e backdrops. Eu vi recentemente uma sugestão de uso de flores, né? Então, tipo, da decoração como um todo, muito interessante. O evento, ele fez uma parceria com distribuidores se não me engano, da CEAGESP, que distribuem flores, né? Então, você já pode pegar algumas flores que, às vezes, não foram vendidas, mas ainda estão bonitas e podem ser utilizadas para fazer a decoração, e aí depois eles podem retirar essas flores e utilizar para outras atividades, ou até mesmo para venda novamente, porque aquela montoeira de flor que depois é descartada dá uma tristezinha no coração, né? Então vale a pena pensar. Ou às vezes adotar a ideia do vaso, da flor no vaso, que é algo que é mais duradouro, que não prejudica ali o meio ambiente, e depois pode se tornar inclusive um brinde que você pode estar entregando para algum patrocinador, para algum convidado, que sempre são bem-vindas flores, né? Mobília. A gente, no geral, faz o aluguel de estruturas, né? Inclusive, dentro delas está a mobília, mas existem tantas formas de fazer uma escolha que condiga mais com a sua proposta de sustentabilidade, e está super em voga, por exemplo, essa atividade, os móveis feitos com pallet, que dá essa pegada mais natural, que remete um pouco essa preocupação mais com o meio ambiente, então que vale a pena dar uma investigada um pouquinho melhor e quem sabe até economizar, fazer uma parceria, já que um evento pode estar ajudando a divulgar outra empresa que trabalha com esse tipo de material mais sustentável. Então, sempre estar articulando e pensar de quais são os parceiros que podem reforçar esse seu objetivo de tornar o evento mais sustentável. Banners e backdrops, todos os eventos fazem, existem materiais diferentes, existem fornecedores que podem estar mais ou menos preocupados com a qualidade, com o uso, com o descarte dos pedaços remanescentes, mas você, dentro do seu evento, além de buscar um fornecedor que seja mais de acordo com aquilo que você se propõe como evento sustentável, pense também se é necessário aquele backdrop. Eu posso fazer de uma forma diferente, que não tem esse material a ser utilizado, que depois eventualmente tem que ser descartado. E se for inevitável, pegue esse backdrop e depois entregue para ONGs, para instituições que reutilizam esse backdrop para poder estar fazendo outros materiais. Podem fazer bolsas, podem fazer tapetes, pode fazer um monte de outras coisas, e você inclusive pode se aproveitar dessa ideia e pedir para confeccionar com os seus backdrops bolsas,
pastas que você depois pode distribuir num próximo evento para seus convidados. Aí fica a sua marca registrada, a utilização do material que seria a princípio descartado sendo reutilizado, e isso vai ser muito bem visto para quando você se propõe a fazer um evento sustentável. Transporte, a gente já falou um pouquinho antes, mas vamos relembrar então. Prefira locais com fácil acesso ao transporte coletivo e sugira as opções para os participantes se deslocarem, como por exemplo de bicicleta. Eu particularmente moro em Santos, então existe uma ciclovia e a maior parte da cidade tem acesso fácil através de bicicleta, então às vezes incentive isso. Desculpa. Incentivem isso a opções de transporte que podem ser mais adequadas à sua proposta. Divulgue as opções de transporte sustentável nos materiais, redes sociais, websites e aplicativos de eventos. Isso é muito legal, porque às vezes até mesmo a pessoa que mora na cidade, ela pode não ter noção de que com 15 minutos de pedalada ou 20 minutos a pé, ela já pode chegar no seu local. Então, dê essas opções, divulgue essas informações e incentive, porque a gente sabe já é mais uma forma da pessoa se interessar pelo seu evento, mais uma dica que ela pode levar para a vida dela, e você também está contribuindo com o meio ambiente. Incentive os participantes a conhecerem o impacto ambiental do seu deslocamento, disponibilizando uma calculadora de emissões de CO2. Aqui eu coloquei o exemplo do CO2 porque quando a gente pensa em meios de transporte é um dos principais e é um dos indicadores de sustentabilidade mais conhecidos. Mas existem outros e vocês podem pesquisar mais aprofundadamente para saber se algum outro é de interesse de vocês de estarem sendo divulgados. Mas existem diversas plataformas, diversas calculadoras de emissões de gases do CO2 online, gratuitas. Você pode disponibilizar no seu site e dar essa dica para as pessoas se interessarem, né? O que isso quer dizer? Quanto que realmente faz diferença eu usar uma bicicleta, eu usar um carro, eu usar qualquer outro meio de transporte que possa existir na sua cidade. Alimentação. Esse é um tema bastante caro para mim, então eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Incentiva o consumo consciente da equipe de convidados. Então, quando você se propõe a trazer iniciativas mais sustentáveis, a sua equipe e os seus convidados precisam ter consciência disso. E vale a pena, então, reforçar o consumo consciente. Então, não precisa desperdiçar. Você pode fazer mudanças, né, no cardápio que você oferece para sua equipe, para os seus convidados. Então, de explicar para ele por que você está fazendo essa mudança, para promover uma conscientização também através daquilo que você fornece aos seus convidados e à sua equipe. Privilegie alimentos locais, naturais e da época. Isso traz um impacto também para a pegada ambiental do evento como um todo. Eu ainda dou a sugestão de avaliar alternativas, né, que possam reduzir o desperdício. Então, às vezes, o cálculo aproximado do quanto que você precisa oferecer de alimento para sua equipe pode ser mais detalhado ou mais específico. Ao longo dos anos você vai percebendo aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, então tentar ser mais objetivo com relação a isso. A gente nunca quer que falte, mas também a gente não precisa desperdiçar aquilo que sobra, né? E se eventualmente sobrou um material, veja a forma de estar fazendo a doação desses alimentos, que sempre é bem-vinda. Quando possível, ofereça opções orgânicas e vegetarianas. Hoje em dia tem infinitas possibilidades, não é mais justificativa de você dizer que orgânico ou vegetariano não é gostoso ou não é acessível. Existem diversas possibilidades e quem sabe você pode, por exemplo, introduzir uma, duas possibilidades para poder, inclusive, abrir o apetite, estimular o paladar dos seus convidados e da sua equipe para esse mundo que não é o carnívoro. Troque os itens descartáveis, como talheres e copos plásticos, pelos reutilizáveis. Isso é bastante interessante, porque aquele copinho de plástico que a gente usa uma ou duas vezes é descartado. Imagina num evento grande, com toda a sua equipe, com todos os seus convidados, com todas as pessoas que participam, quanto de plástico que é utilizado de uso único, que depois já vai ser descartado. Então, incentive o uso da sua equipe, dos seus convidados. Pode se tornar um brinde, esse copinho retornável com o emblema ali do evento. E para as pessoas que participam, existem diversas formas de você incentivar que a pessoa não utilize copo descartável. Você pode, por exemplo, vender canecas a um preço acessível para a pessoa poder utilizar essa caneca ao longo de todo o evento. A caneca ela pode ser, por exemplo,
o ingresso para o evento, para ele poder utilizar e incentivar a pessoa a carregar. Existem as canecas que tem aquele cordão em volta do pescoço, que a pessoa não precisa ficar se preocupando em como carrega, já vai estar fácil acesso para ela poder estar utilizando. E quando você pensa em alimentação, se você, por exemplo, tem a possibilidade, né, do acesso a pets no seu evento, se preocupe também com o bem-estar dos pets, para ver, às vezes, possibilidade de acesso à água, acesso a um espaço para poder alimentar esses pets. É sempre bem-vindo e tem tudo a ver com a preocupação com a alimentação também dos nossos amigos peludinhos. Mas cada evento tenha brindes, aos participantes escolhe apenas o que tem alinhamento com essa temática. Então eu falei, às vezes se você vai ter um bar, ofereça a possibilidade do copo que não seja descartável. Se você quer dar para os seus convidados, já pode formar um kit de brindes com esse copo personalizado. É muito legal. E aqui algumas sugestões que sempre vão bem e que são de fácil acesso e de compra hoje em dia. Itens como copo, canudos de inox, sacolas ecológicas que todo mundo adora, entre outros com a marca do teu evento, são ótimas opções. Então a pessoa não só vai utilizar no seu evento, como vai poder utilizar depois e levar sua marca para outros lugares. Equipe. Sensibilize a sua equipe sobre a importância de instaurar práticas mais sustentáveis. É uma conscientização. Se você quer conscientizar também o seu público, parta de uma boa conscientização da sua equipe. E aqui a gente está falando no sentido amplo da sustentabilidade, né? Isso inclui fornecedores, patrocinadores do evento, que nem a gente já falou, mas também dar preferência a patrocinadores que estejam aliados com os valores e cuidados de proteção ao meio ambiente, promova a inclusão e a diversidade. Então, conscientize, mas dê o exemplo, promovendo a inclusão e a diversidade. Para a confecção de uniformes, refira empresas que aproveitem ou doem retalhos, ou que você possa de alguma forma reutilizar esse material, ou que esse material ele seja mais condizente com as práticas mais sustentáveis. Acessibilidade. Já falamos, né, de sim, você ter toda uma estrutura do evento, ele não só precisa, como deve ter acessibilidade para deficientes físicos e pessoas com mobilidades reduzidas, mas também é um direito de todo mundo poder aproveitar o evento que você está fornecendo. Então, assim que se for possível para você, inclua também linguagem de sinais e brailles para que todo mundo possa curtir a produção que você está oferecendo para eles. Comunicação. Aqui é a parte que geralmente é mais fácil de se pensar em sustentabilidade, né? Então, todos os brindes e materiais de apoio podem seguir os princípios da sustentabilidade. Repense, que é aquilo que a gente está fazendo aqui. Quando você está na hora do planejamento do seu evento, pense o que você pode tirar, o que você pode modificar, o que você não quer que faça mais parte do seu evento. Recuse, então recuse patrocinadores, apoiadores, produtos, pessoas da sua equipe que não estão alinhadas com a sua proposta de inclusão da sustentabilidade no seu evento. Reduza, é o exemplo do copinho, então, tenta reduzir o máximo possível. Tenta reduzir o máximo possível aquilo que você consegue reduzir de materiais descartáveis, de pouco uso, de uso rápido. Se não tiver como reduzir, reutilize. Veja quais são as substituições que você pode fazer para reutilizar. Um exemplo bem prático é a questão do backdrop que eu dei a sugestão anteriormente. E por fim, recicle. Se você teve que utilizar, veja a melhor forma de encaminhar esse material, idealmente para reciclagem. E, em última instância, para o descarte, que a gente vai falar daqui a pouco. Em todos esses itens, sempre preze para eliminar o desperdício. Então, você não precisa ter tudo contado, mas você precisa ter tudo calculado adequadamente, para que não tenha esse excesso de material e depois você vai ter que se desfazer de alguma forma, causando também um impacto negativo para a sustentabilidade do seu evento. Defina principais metas e ações, tanto para você se organizar, já que você está se introduzindo nesse meio da sustentabilidade, tanto para você se organizar aquilo que você quer atingir, aquilo que você não atingiu esse ano e pretende atingir o ano que vem, e como que você vai fazer isso, porque fica claro para você como que você quer chegar a modificar a imagem do seu evento com uma sustentabilidade, mas também para os seus parceiros, para a sua equipe.
Elabore um documento de compromisso de valores. Isso é legal, porque você está se propondo a realmente consolidar essa temática da sustentabilidade dentro do seu evento. Pegada de carbono. Falamos rapidamente sobre ela anteriormente, mas a gente vai retomar aqui porque ela é algo que está bastante em alta quando a gente pensa em sustentabilidade. Conheça o impacto ambiental do seu evento, quantificando as emissões de CO2 geradas e avalie alternativas para reduzi-la. Que nem eu disse, existem diversas plataformas online que você pode estar fazendo isso de forma gratuita e você pode ver qual que são os locais que mais geram impacto no meio ambiente quando você faz o cálculo da pegada de carbono. Tente ver as soluções que podem estar fazendo ele ser reduzido. Ferramentas disponíveis, inclusive calculadoras gratuitas. Use este conhecimento para tomar decisões estratégicas. Então, se você não quer fazer uma grande modificação na estrutura, veja isso, veja os pontos principais que você pode estar fazendo essa modificação, que podem trazer um impacto mais significativo, e comece por elas. Adote uma ação de compensação ambiental para neutralizar as emissões de CO2 através do apoio a projetos ambientais e certificados já existentes. Isso quer dizer que você pode, inclusive, se você ainda não conseguiu incluir iniciativas sustentáveis no seu evento, você pode contratar outras empresas que podem estar fazendo essa compensação de carbono para você. É algo bastante interessante e que vale a pena uma reflexão. Gestão de resíduos é muito importante, às vezes a gente não leva isso totalmente em consideração, mas é um tópico fundamental, inclusive porque existe uma legislação nacional de 2010 que obriga grandes geradores de resíduo, como feiras, convenções, shows e outros eventos, a enviarem para os aterros sanitários apenas os rejeitos, então aquilo que não pode ser reciclado, reutilizado, que é descarte mesmo. Limite o uso de descartáveis e brindes desnecessários, priorize materiais recicláveis para a produção de qualquer item necessário. Realize a coleta seletiva, então disponibilize esse tipo de recurso, veja se o local que você vai estar utilizando disponibiliza esse tipo de material. Contrate coletores de insumos seco e úmido, que é o mínimo, pelo menos você tem a parte seca e úmida, mas você pode fazer parcerias também para que esse tipo de coleta seja feita. Reduza o limite de uso de materiais, como a gente falou, né, de materiais reutilizáveis, recicláveis. Os impressos podem ser entregues a uma cooperativa local que faça a reciclagem do material, então daquilo que você imprimiu e eventualmente não vai mais utilizar. Limpeza, se possível, exija das empresas prestadoras de serviço a utilização de produtos que sejam biodegradáveis e não prejudiquem a saúde humana e do meio ambiente. Existem algumas empresas especializadas, existem outras que você já contrata, que você pode estar fazendo essa sugestão e incentivar esse tipo de iniciativa para elas também. Prestação de conta, né? Se você se dedicou, se debruçou sobre todos esses estudos, sobre todas essas modificações, nada mais justo de que você também fazer uma prestação de contas para mostrar a evolução do seu evento, o comprometimento que ele tem com a sustentabilidade. Então, realize e compartilhe um relatório de ações ambientais aplicadas no evento e seus impactos. Evento neutro ou você pode tentar reduzir o seu impacto, ser um evento neutro ou compensar a sua pegada ambiental dentro do evento. Depois de identificar as fontes poluentes associadas ao evento, trabalhe para quantificar e reduzir essas emissões. É possível compensar na mesma proporção. Então, pense com carinho, veja quais são seus focos, qual que é a ação mais interessante, a ação ou as ações mais interessantes que você pode promover de sustentabilidade dentro. Aqui eu vou deixar 2 textos que são bastante interessantes para leitura. O primeiro, que é a norma, né, da ISO de 2012, e um material divulgado pela USP, que fala especificamente sobre eventos mais sustentáveis, para ajudarem vocês a terem um aprofundamento desses tópicos que a gente falou nessa aula. Muito obrigado e até mais!